Nanomancer Reborn. I've Become a Snowgirl, capítulo 1. Publicado por Central Novel. Por onde começamos? Que tal do começo? Eu era uma garota da aldeia. Típica, exceto pelo fato de ser um pouco mais bonita que a média. Família normal, vida normal. Eu não estava tão interessada em um parceiro. Mas, novamente, eu ainda era apenas uma criança. O romance não estava realmente sobre a mesa. Foi no meu aniversário de 14 anos que minha vila foi invadida. Os pais foram mortos e blá blá. Você entendeu. Fiquei chocada no começo, mas superei isso porque tinha assuntos mais importantes. Fui levada para uma instalação subterrânea. Eu estava com os olhos vendados na época, então não sabia onde era, embora agora sei e estava tão longe da minha vila que nunca me preocupei em voltar. Eles fizeram experiências no meu corpo. Tenho certeza de que eles disseram algo sobre a existência de milhões de experimentos anteriores também. Esqueci o número, mas você acreditaria se eu lhes contasse que esses cientistas ou o que quer que fosse não me deram anestesia. Ridículo, certo? Eu poderia ter morrido de choque. Infelizmente, eu não morri. Então, lá estava eu, o primeiro sucesso de suas experiências. Tornei-me a primeira nanomante, um mago que empunhava os poderes da ciência junto com a magia. Eu teoricamente poderia fazer o que quisesse, se tivesse a mana e o entendimento. E, obviamente, como primeiro sucesso, eles colocaram alguns mecanismos contra falhas em mim. Fizeram para que eu não pudesse me revoltar. O tempo passou, continuei a melhorar e eles nunca me deram a chance de aprender algo para me ajudar a deixar o controle deles. Então o Senhor Herói veio com seu grupo, invadindo o laboratório, pois ele tinha o entendimento das ações secretas que eles fizeram. Fui enviada para interceptá-los como defesa, mas o Senhor Herói teve pena dessa senhorita. Desarmando-me, ele começou a destruir os laboratórios antes de voltar com um dispositivo para me libertar do controle. Fiquei agradecida sim, mas não senti uma adoração cega ao Senhor Herói. Quero dizer, com certeza ele me salvou, mas não me importava em ser morta, você sabe. Ele me ofereceu um lugar no grupo dele e eu aceitei, já que não tinha mais nada para fazer. Nós subimos de nível juntos, crescemos mais fortes juntos. Bem, eu cresci um pouco forte demais. Ah, se você está pensando sobre o nivelamento, eu vou falar sobre o que todos chamam de sistema. Embora você provavelmente já saiba. Nós o recebemos no momento em que nascemos. Nossos atributos, nossa raça e nosso crescimento são registrados pelo sistema. Eu me perguntei de onde o sistema veio em um ponto da minha vida, mas quanto mais você se prende nesses detalhes, mais restrita a sua vida se tornará. Então, eu o aceitei como parte da minha vida. Então, como eu estava dizendo, fiquei muito forte e o herói se tornou cauteloso comigo. Seu próprio ego e complexo de herói não suportavam alguém mais forte que ele. Então ele recriou o dispositivo e tentou bloquear meus poderes. O dispositivo levou apenas um pouco do meu poder, me deixando um pouco mais fraca que o herói. Ele me matou no final e eu acordei aqui novamente, nos campos de neve com o Senhor Lobo rosnando para mim. E o resto você sabe. Bem, sabia, já que você é de fato o crânio do lobo que matei. Uma garota disse enquanto olhava para a cabeça decapitada de um lobo entre outros cadáveres. Meu Deus, nem uma hora aqui e eu já estou falando com uma cabeça decepada. Ela murmurou em pé. Ela tinha longos cabelos negros e olhos azuis. Sua pele era pálida, fazendo-a parecer uma boneca. Atualmente, ela estava usando um vestido branco de seda que tremulava suavemente. Ela tinha aproximadamente 1,5 metros de altura. Mas, novamente, ela era uma garota da neve naquele momento. Nome: Shiro. Raça: Garota da Neve, critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Nível 3. Classe: Garota da Neve, nanomante. HP: 190-250 avos. MP: 390-500 avos. STR: 10. VIT, 10. INT, 30. AGI, 20. DX, 15. DEF, 10.
Pontos não atribuídos. 15. Eu sou uma maldita canhão de vidro. Shiro murmurou sentada em um cadáver. Os atributos mais importantes para um nanomante foram sem dúvida INT, AG, DX e STR. INT, inteligência para fornecer a mana necessária para formular seu equipamento. AG, agilidade para que ela pudesse se esquivar. DX, destreza, para que ela possa lidar com as armas com melhor proficiência e recarregar mais rápido. STR, força para que ela pudesse realmente levantar as armas. Embora isso não signifique que VIT, vitalidade e DEF, defesa não eram úteis. Eles eram, mas os 4 atributos acima mencionadas eram o foco de sua classe, nanomante. No entanto, com a adição da Garota da Neve, ela não tinha muita certeza de como distribuir seus atributos. Pelo que ela sabe, as Garotas da Neve eram um monstro de classe baixa que se classifica mais ou menos no rank e os rank vão de I mais baixo ao SSS mais alto. Embora as Garotas da Neve estivessem no rank mais fraco, rank I, quando se tornam uma mulher da neve ou Yukiona, elas pertencem ao rank C e bairro. Esta foi uma das principais razões pelas quais as pessoas matariam Garotas da Neve, quando possível, para evitar que elas evoluíssem. A Mulher da Neve era conhecida por sua magia, uma vez que lhes permitia exercer o poder do gelo. Elas eram inimigas irritantes, pois reduziriam o tempo de reação ou até mesmo o deixariam em coma devido à queda de temperatura. Pelo que ela entende da classe Garota da Neve, provavelmente seria mais benéfico para melhorar o INT devido ao fato de que elas causarem dano por mana e magia. Como o nanomante já é uma classe rank SSS de nível máximo, a maioria das habilidades não pode ser usada devido à minha falta de mana e força. Shiro murmurou olhando para suas habilidades de classe. Garota da Neve. Habilidades disponíveis. Magia de gelo nível 1, regeneração passiva, abençoada pelo gelo. Nanomante. Habilidades disponíveis. Criação de adaga. HMM. Vou colocar 10 pontos em AG e 5 em INT primeiro. Vou me concentrar no resto mais tarde, já que esses 2 são mais importantes para mim agora. Shiro murmurou. Sua criação de adagas era redundante neste momento. Ela não tinha força humana para sustentar a adaga ou várias adagas para ser útil. Portanto, sua melhor aposta era seguir a ofensa mágica de uma Garota da Neve por enquanto. Nome: Shiro. Raça: Garota da Neve, critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Nível 3. Classe: Garota da Neve, nanomante. HP: 250-250 avos. MP: 430-600 avos. STR: 10. VIT: 10. INT: 35. AG: 30. DX: 15. DEF: 10. Pontos não atribuídos: 0. Devido à natureza da classe nanomante, cada uma de suas habilidades precisava de uma quantidade insana de mana para ser sustentada, já que a classe em si não era para ser possuída por uma pessoa de baixo nível. Não é uma classe rank SSS por nada. Tio. Shiro parou quando sentiu seu estômago roncar de fome. Olhando para os cadáveres de lobo, sua mente começou a divagar. O que os monstros comem em primeiro lugar? Acho que não ouvi falar de Garotas da Neve sendo carnívoras. Shiro pensou. HMM. Pedras de mana, talvez. Ela murmurou enquanto procurava o coração do lobo. PSSHT. O som de carne e sangue soou enquanto suas mãos procuravam dentro do corpo do lobo. Esmagando o coração, ela suspirou, já que não havia pedras de mana a serem encontradas. Monstros de baixo nível como esses lobos tinham poucas chances de soltar pedras de mana para começar. URG, eu quero comida, Shiro reclamou enquanto procurava nos outros corpos. No entanto, nenhum dos cadáveres tinha pedras de mana. É apenas minha sorte. Esqueça. Coleta, Shiro disse enquanto pegava sua pilhagem dos lobos.
As pedras de mana tiveram que ser escavadas manualmente, porque no momento em que ela usasse coleta, os corpos dos lobos se desintegrariam em mana natural antes de se espalharem. Isso inclui a pedra de mana, que seria apenas um desperdício. Shiro fez uma pausa quando sentiu um aroma sedutor. A fonte parecia ser a mana em que os lobos se desintegraram. Ah, eu posso comer isso! Shiro exclamou quando ela rapidamente sugou toda a mana em sua boca. Embora ela fizesse beicinho um pouco desde que reagira um pouco devagar, fazendo-a desperdiçar a mana no começo. Em vez de uma refeição, era como se ela tivesse tomado uma sopa. Não a encheu nem a deixou com fome. Ela estava satisfeita por enquanto. Voltando ao seu inventário, ela deu uma olhada na recompensa. Presas de lobo X4. Pele peluda X4. Olho de lobo X7. Ossos quebrados X10. Apenas um monte de itens diversos. Essa senhorita não é ferreiro nem farmacêutico. Me dê uma arma ou algo assim. Shiro reclamou antes que ela desmantelasse os itens por algumas moedas de ouro. Moeda recebida, $40 americanos. USD. A moeda de Aria não é ouro, prata e cobre. Shiro murmurou vendo a moeda desconhecida. Talvez eu esteja longe no futuro e as moedas mudaram. Shiro concluiu. Ela tinha outra teoria que era ter viajado para outro mundo, mas isso era um pouco ridículo. Sentando-se, Shiro abraçou as pernas quando ela finalmente decidiu olhar para os arredores. Enquanto era uma floresta de neve, Shiro sabia que ela estava em uma dungeon. Provavelmente em torno dos níveis baixos e médios da torre devido aos baixos níveis dos lobos. Localização, ela comandou. Calabouço da Floresta da Neve 2F. Floresta da Neve. Isso não significa que minha magia seria fraca contra o boss da dungeon. Shiro disse vendo a localização. Mesmo se ela gastasse todos os seus pontos para se concentrar em sua classe nanomante, o uso de uma arma fria como uma adaga causaria dano mínimo ao boss. Caramba, a menos que ela crie uma arma de fogo. Ela não seria capaz de usar sua classe nanomante para limpar dungeons. Não, essa senhorita acaba de receber uma segunda chance. Eu me recuso a ficar presa nessa dungeon. Espere. Desde que eu sou uma garota da neve, sou um monstro gerado na dungeon. Ela fez uma pausa na realização. Posso sair. Matar o boss significa uma redefinição da dungeon. Uma redefinição da dungeon significa limpar todos os monstros antes de restaurá-los novamente. Limpar todos os monstros significa também me exterminar. Argue! Como eu saio daqui? Shiro gritou em frustração. Ela tinha acabado de lhe dar uma segunda chance, se você incluísse a fuga dela da instalação. Como ela podia deixar uma dungeon prendê-la? Embora pareça que o grito dela tenha atraído atenção indesejada. Ou seria desejável, já que ela estava precisando de comida de qualquer maneira. Mais lobos pareciam ter surgido quando Shiro se virou para eles. Venha aqui, senhor lobos. Essa senhorita é apenas uma dama inofensiva. Ela sorriu suavemente, embora o cheiro de sangue nela apenas fizesse os lobos desnudarem os dentes. Por que eles não estão atacando ainda? Shiro pensou desde que eles pareciam desconfiar de algo. Ela decidiu se virar e correr antes de tropeçar em nada. Aê tio, eu tropecei. Como posso fugir tio? Ela disse olhando para os lobos que não fizeram nada. Sério, você não fez nada? Shiro disse e ela cruzou as pernas. Ela parecia ter tido uma ideia enquanto acenava com a mão antes de deitar de costas. Como seus vira-latas não querem atacar, essa senhorita vai dormir. Eu preciso de alguns guarda-costas de qualquer maneira. Ela disse fechando os olhos. MP. 250-600 avos. Durante a espera, ela ouviu os sons de carne sendo rasgada, fazendo com que ela abrisse os olhos para 5 lobos sendo empalados pelas armadilhas que ela colocara mais cedo. Ela não tinha medo delas não funcionarem, já que ela já havia testado as armadilhas no primeiro lote de lobos. A única desvantagem disso foi quanto MP ele usaria. Era uma combinação de feitiços que, quando combinados, expressavam mais potencial do que os feitiços normais de nível 1. A ideia de combinar feitiços foi aprendida durante seu tempo no grupo do herói.
Embora sua classe nanomante não precisasse disso, o mago sempre dissera que era melhor aprender o máximo possível em caso de situações inesperadas. Olhando para os corações dos 5 lobos, ela encontrou uma única pedra de mana do tamanho de um dedo mindinho. Jogando a pedra na boca, ela a mastigou ao perceber o sabor semelhante a doce. Lambendo os lábios, ela não pôde deixar de reclamar com a baixa taxa de queda da pedra de mana. Coletar, ela disse mais uma vez, fazendo com que os corpos dos lobos se desintegrassem. Desta vez, ela fez questão de beber até a última gota de mana. Desmantelando os itens diversos mais uma vez, ela ganhou $50 americanos. Nome: Shiro. Raça: Garota da Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Nível: 3-4. Classe: Garota da Neve, nanomante. HP: 250 avos. MP: 430 avos. STR: 10. VIT: 10. INT: 35. AGI: 30. DX: 15. DEF: 10. Pontos não atribuídos: 5. Saldo: $80 americanos. Cada subida de nível de 1 ao 20 deu a uma pessoa 5 pontos de atributos. Os primeiros 20 níveis foram mais um período de teste, pois realmente não importava como se distribuíam seus atributos. Os níveis após 20 eram onde se começava a focar em seu atributo principal. Também é no nível 20 quando uma pessoa recebe seu primeiro avanço de classe. No avanço de classe, eles começariam a ganhar uma certa quantidade de pontos passivos por nível, o que mostra em qual área você deseja focar. Colocando os pontos em áreas que ela sabe que teria que colocar sua atenção, Shiro assentiu ao ver seus atributos. Nome: Shiro. Raça: Garota da Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Nível: 4. Classe: Garota da Neve, nanomante. HP: 250 avos. MP: 480 avos. STR: 11. VIT: 11. INT: 36. AGI: 32. DX: 15. DEF: 10. Pontos não atribuídos: 0. Saldo: $80 americanos. Batendo a poeira em sua roupa, ela procurou por uma casa temporária, pois acampar em uma dungeon não era incomum. Portanto, era necessário aprender o conhecimento sobre como acampar com segurança. Devido à falta de recursos, além do fato de que ela não se importava, Shiro decidiu se sentar em uma árvore. Abraçando o galho mais alto, ela procurou o obelisco. O obelisco era um painel que lhe permitia subir mais alto na torre ou mais baixo. Seu objetivo era ver se ela podia deixar essa dungeon, pois era desvantajoso para sua classe combater o boss. Encontrei. Shiro sorriu vendo a torre em sua esquerda. A torre parecia ser feita de um material preto fosco, enquanto as luzes verdes neon destacavam-se contra os arredores. Quando a luz está vermelha, significa que você não pode usar o obelisco. Existem algumas situações relacionadas à incapacidade de usar o obelisco. O mais comum é uma luta de boss. A menos que o grupo esteja morto ou o boss seja morto, eles não seriam capazes de usar o obelisco. Devido à iluminação cada vez mais escura, os monstros ficam mais frenéticos. Portanto, viajar para o obelisco agora seria uma má escolha. Deitada de costas no galho, Shiro olhou para o céu sem estrelas. Sua aura pacífica fazia parecer profunda agora, como se estivesse pensando em algo profundo. Algo que faria uma pessoa questionar o próprio significado da vida. Gostaria de saber se posso comer um lobo, se devo cozinhá-lo, embora pareça que estou vivendo de mana. Ou não. A carne de monstro pode ser coletada e cozida. Embora sem armazenamento suficiente, a maioria simplesmente escolheria usar coleta para guardar os drops à medida que o corpo se desintegraria. Existem benefícios para a carne de monstro,
Alguns concedem buffs temporários aos atributos, enquanto outros são venenosos. Havia carne de monstro que até concedia buffs permanentes aos atributos de alguém, como carne de dragão, que aumenta DEF, STR, AGI e VIT. É por isso que todas as partes de um monstro de alto escalão eram preciosas e deveriam ser colhidas sem falhas. Embora a carne crua seja mais prejudicial do que benéfica. Naturalmente, monstros humanoides também não escaparam a esse destino. A carne da Mulher da Neve parecia conceder um aumento significativo à sua INT. Dito isto, monstros humanoides femininos como a Mulher da Neve também foram usadas como alívio de estresse, de excelente qualidade para os aventureiros de alto nível. Shiro estava familiarizada, pois viu humanos acasalando com um monstro humanoide mais fraco que eles. Os monstros mais comuns para se acasalar eram seres como os elfos e as fêmeas da espécie de feras que mantêm mais características humanas que as bestas. Mas devido à terminologia desconfortável dos monstros, eles foram mais amplamente aceitos como semi-humanos ou seres humanos inferiores. Olhando para o braço dela, Shiro não pôde deixar de se perguntar se alguém tentaria comê-la. Figurativa e literalmente. Se eles tentarem me comer, congelar a virilha e estilhaçar deve funcionar. Shiro pensou com humor leve, mas entendeu as consequências de ser pega quando ela ainda está fraca. Colocando algumas armadilhas ao seu redor, Shiro fechou os olhos enquanto adormecia. Notas: 2 fêmeas da espécie de feras, ou seja, feras humanoides. Nanomancer Reborn. I've become a Snogger,